Olá, consciências empreendedoras do capital humano, está no ar Proseando com Marcos Terra, o seu programa focado na valorização do ser humano. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito distinta que vai falar sobre o mundo dos oráculos, a Daya Devi, né? Agradecemos os voluntários, as empresas cidadãs que mantêm este programa no ar. E pedimos, né, falando em voluntariado, aqueles que não estão inscritos no canal, que se inscrevam, dê um like, né, porque ajuda a divulgar esse programa tão maravilhoso que fala do capital humano com excelência. E vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos que vamos! Daya Devi, gratidão por aceitar o convite e falar para nós sobre o mundo dos oráculos. Né? Sim. De onde começou tudo isso? De onde que veio essa paixão? Qual a sua história? De Brasília? Veio de onde? Olha, eu sou do Maranhão, né? Eu sou de Balsas, Maranhão. Conterrânea. Então, eu sou conterrânea. Então, a minha paixão pelo mundo oracular começou desde criança. Qual cidade? Em Balsas. Né? Balsas. Um abraço aí para os nossos irmãos e irmãs de Balsas, todo o Maranhão. Isso. E lá passava, por exemplo, tinha muita questão de leitura de mão. Né? O pessoal, a quiromancia? A quiromancia. O pessoal que vinha lá de Pernambuco, aqueles ciganos que vinham. Eu lembro na minha andando, infância, né? E eles vinham, né, pedindo comida, e em troca da comida, eles faziam uma leitura de mão. E eu achava aquilo muito interessante. Né? Então, quando eu vim para Brasília, primeiro eu passei no concurso para a Secretaria de Educação, né, fui professora, hoje estou aposentada. E aí eu tive que deixar um período, essa vontade de estudar a questão do oráculo, um pouquinho de lado, e aí quando eu retorno novamente com a leitura de tarô, com o estudo do tarô, que é um dos oráculos, um oráculo que eu estudo, especificamente é mais ele, aí o que acontece? Daqui mais ou menos uns 7 anos que eu estudo. Sim. Agora, assim, como aposentada da rede pública de ensino, fica mais fácil eu me dedicar aos estudos, né? do Então, oráculo. Ficou mais fácil eu me dedicar e trabalhar também nessa questão de desmistificar o tarô, certo, né? Que é muito importante, né? né? Porque as pessoas, às vezes, elas confundem muito uma leitura de tarô com a leitura da pessoa utilizando a mediunidade, né? Que tem uma entidade ali falando. E aí eu especifico, né? Eu gosto muito de explicar. Existem vários tipos de tarô, né? Sim. Aliás, vários tipos de oráculo. Né? O tarô, por exemplo, ele não necessita necessariamente de que você esteja mediunizado, de que Pode você ser esteja sim ou não, utilizando de uma presença. Agora, se eu, por exemplo, já sou uma médium, já tenho essa facilidade, esse trabalho que eu faço mediúnico, eu posso agregar o uso do tarô. Sim, sim. Assim como também tem o baralho cigano, por exemplo, o baralho de entidades. Esse é um específico, baralho de entidade, onde a pessoa ela precisa ter o conhecimento da entidade para utilizar aquele baralho. Por exemplo, baralho de Maria Padilha. Para você jogar o baralho de Maria Padilha, eu tenho que ter uma intimidade com Maria Padilha, saber quem é. Uma sinergia. É uma sinergia para que aquela leitura daquele baralho, ela venha com essa narrativa, né, com essa perspectiva de Padilha. Sim. E Daya Devi significa o quê? Deusa da compaixão. Devi é deusa, que é o termo indiano. Daya é compaixão. Sim. Isso é hindu. E assim, você fala do mundo dos oráculos, por exemplo, a tradição de fazer leitura pela borra do café também, eu posso considerar? Isso e também, como outras oráculo. Coisas também, oráculo. Leitura, né? por exemplo, o pessoal do voodoo, eles utilizam, por exemplo, o oráculo dos ossos, que eles pegam os ossos de animais mortos e aí faz toda uma ritualística e vai utilizar aquilo dali para adivinhação. Sim. Né? Vai utilizar aquele oráculo para adivinhação. E assim, como você falou, existem muitos mitos e muitas vezes as pessoas vão para uma consulta com outra percepção, com outra leitura. Como é que se prepara para fazer uma consulta com um profissional de oráculo? O que é necessário? Primeiramente, a pessoa saber o que ela quer. Sim. Né? A questão que ela está levando e
e conhecer o profissional. Então, assim, geralmente eu falo, olha, entra na rede social daquele profissional, vê qual é o tipo de leitura que ele oferece. Ele oferece uma leitura terapêutica, ele oferece uma leitura divinatória, como é que é ou uma leitura intuitiva, como é que é a leitura que ele oferece. E qual a diferença da leitura intuitiva para adivinhatória? A diferença da intuitiva para a adivinhatória? É, adivinhatória. Eu vou te colocar, a leitura intuitiva, ela é muito uma leitura de imagem e eu utilizo muito o sexto sentido. Então eu faço uma análise daquela imagem, eu faço uma análise de como, das cores, do que eu sinto quando eu olho para aquela imagem e aí eu junto isso tudo com a pergunta que aquele cliente trouxe para mim. Entende? Então é uma leitura livre. Eu não vou me prender a uma estrutura, digamos, do tarô. Porque o tarô, por exemplo, se eu pego uma papisa, um mago, ele tem uma base simbólica. Certo. Não tem como eu fugir tanto. Já uma leitura intuitiva é livre. É totalmente livre. E qual foi a outra pergunta? Você falou outra coisa. Era a diferença do adivinhatório para o intuitivo. Você respondeu. Sim. O adivinhatório, a leitura adivinhatória, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a estrutura do estudo. Do estudo. Ok, entendi. E aliar a minha intuição. Ah, tá ligado. Estudo com a intuição, não é só estudo. Entendi. Mas assim, vou pedir a Dona Coruja para mostrar algumas imagens que você nos mandou, né? Para facilitar mais ainda. Dona Coruja, libera aí para nós, né, as imagens, esse trabalho tão bonito da... Vamos lá ver as imagens chegando. Olha aí. Uma mesa de tarô, aí uma mandala astrológica. Sim. Outra mandala. Mandala. E que carta é essa? Um página de copas. Ela simboliza a questão emocional, né? E essas três cartas? Olha, essas três cartas, por exemplo, é um jogo de passado, presente e futuro. Sim. Essa aí sou eu embaralhando. E você sabia que o embaralhamento do tarô é quando você está embaralhando, você está usando a questão aleatória, é a roda da fortuna, é a sua vida que está sendo ali embaralhada, para ser depois desembaralhada. Legal, é muito bom. Não é gostoso? Então, vamos pedir o nosso comercial social, porque vai vir as perguntas assim, excelente, que vai ampliar mais ainda a nossa visão sobre o mundo dos oráculos. Dona Coruja, libera aí o comercial social do nosso programa. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participe! E vamos que vamos! Obrigado, Eliane Colado, essa atriz social que nos auxilia no programa. Daí, Dev, vamos para as perguntas. Olha só. Qual é o tipo de oráculo mais complexo? É a Isis Chaves de Brasília. Gratidão, Isis. Olha, Isis. Todo oráculo é complexo, porque você precisa estudar ele para você poder jogá-lo. Então, assim, não tem um oráculo mais fácil. Tem aquele oráculo que você se identifica, que você gosta, que você olha e fala, eu consigo me sintonizar com esse oráculo aqui. Aí sim, a partir dessa sintonia sua com o oráculo, aí sim você decide o quê? Conhecer como é que joga. Vamos lá, oráculos e tarôs são premonitórios e ou ferramentas de autoconhecimento. Olavo Freitas, também de Brasília. Eu achei interessante essa pergunta, porque é o seguinte, quando você fala de premonição é o quê? É o que eu intuo, é um sexto sentido.
Aí a gente volta para aquela primeira pergunta, né? É o seu sexto sentido que você vai utilizar. Então, assim, se você vai aliar o seu sexto sentido a qualquer um dos oráculos que você esteja lendo, naturalmente sim, porque, por exemplo, se você é formado, até um formador em psicologia ou em história, seja lá o que for, ele utiliza também, além do conhecimento que ele tem, do estudo que ele tem, aquelas impressões, Sim. né? Por exemplo, da história, aquela impressão. O psicólogo também utiliza o seu conhecimento, mas também ele vai aliar isso às impressões que ele tem, Sim. né? Ao seu sexto sentido. Isso faz parte do ser humano. Maravilha, maravilha. Vamos lá, na sua opinião, por que as pessoas, quando buscam a arte da adivinhação, se focam em coisas materiais ou se encontrarão um grande amor da sua vida? Flávia Costa, de Brasília. Gratidão, Flávia. Gratidão, Flávia. Mas essa, Flávia, são as questões, as grandes questões do ser humano, né? Essas são as grandes indagações da nossa jornada. Então a gente gosta muito de ter certos recortes da vida da gente para a gente poder analisar e entender, né? Às vezes assim, fulano vai voltar para mim, a pergunta que a gente mais tem no tarô, relacionamento amoroso é o que rola. A pessoa vai buscar o tarô mesmo para saber, gente, fulano vai voltar para mim, fulano me ama. Vai aparecer um príncipe ou uma princesa na minha vida? Aí sim, essa pergunta que você está fazendo, aí você vai, eu tenho essa pergunta, mas eu quero que essa pergunta seja respondida no viés terapêutico, que vai te responder, vai olhar para você e fazer uma análise a partir de você. Por que essa questão, essa é uma questão na sua vida? Vamos fazer uma análise a partir, uma análise com o tarô sobre isso. Então, essa abordagem me interessa? Aí você fala, não, mas eu não quero saber, eu quero saber se um José vai voltar para mim. José ou a Maria. Eu não quero que você fale de mim, não. Eu quero saber se ele vai voltar. Então vai lá pro tarô adivinhatório. Para cada tarô tem uma finalidade. Uma abordagem diferenciada. Você tem que ver a abordagem do tarólogo. Sim, do tarólogo. Eu quero que ele fale de mim. Por que eu tô desse jeito? Aí vai pro terapêutico. Tá vai certo. Lá. Bom, a próxima pergunta. Quando o jogo revela que haverá morte, doença, separação, traição ou outro infortúnio, como essa informação é passada para o consulente? Felipe Alves, do Planalto Central. E aí? Olha só, uma situação dessa é complexa. Isso para a profissão do tarólogo depende de cada um. Tem tarólogo que não trabalha essas questões, não vai falar, olha, eu não falo sobre morte, sobre separação, sobre traição, eu não vou falar. Isso não é assunto do meu jogo, eu não falo sobre isso. Mesmo que eu veja, eu não vou falar. Por exemplo, principalmente no adivinhatório. No terapêutico, ele nem faz essa abordagem. Sim. Mas tudo é uma questão de ética. E né? Você? Consulta? Na consulta? Sim. Que você viu a situação como traição, morte. Pessoa, por exemplo, quer saber se está sendo traída, por exemplo. A gente pode fazer vários tipos de jogos para a gente entender daquela pessoa o que está acontecendo naquela relação. Porque geralmente quando a pessoa tem uma suspeita de alguma coisa, a relação já vem com certo desgaste. Sim. Então a gente vai fazer uma análise da situação do não casamento. Não é aquela situação fria. A gente vai fazer o recorte da situação para que a pessoa comece a enxergar o relacionamento dela para ver sobre uma outra perspectiva, sobre um outro recorte. Queira ou não, assim, você como profissional está trabalhando a empatia para ajudar essa pessoa a entender o processo. A situação. Exatamente. Aí ela fala, olha, eu não tinha percebido isso. Sim. Quer dizer que o meu casamento está caminhando para a tendência é essa. Então, quais são os movimentos que eu posso estar fazendo para me recuperar ou não o meu casamento? Sim. Você entende? Então, assim, é muito gostoso. Vai muito mais além do que se possa imaginar. É muito gostoso. Do que meramente uma resposta. Não. Sim. Já fizeste previsão que não foi confirmada com o tempo na vida da pessoa? Ricardo Lima, de Goiânia. Gratidão, Ricardo. É interessante. Eu adorei essa pergunta. Por quê? Porque a gente, como tarólogo, eu gosto do tarô adivinhatório, mas tem muito tarólogo que foge do tarô adivinhatório. Por quê? Porque o tarô adivinhatório, você tem que acertar 100%. Se eu vou me casar no final do ano e não acontecer, ai. Mas aí a gente fala assim, olha, é igual previsão do tempo. Então a previsão do tempo hoje é muito precisa, né? Raramente ocorre um erro. Pequena variante. Por quê? Porque a tecnologia está muito evoluída. Né? Mas se você for até para um
aquela inteligência artificial. Sim, sim. Por exemplo, se você for perguntar os números da Lotus para a inteligência artificial, acho que ela vai errar. Por quê? Porque a questão da matemática ela é infinita. Então é difícil você acertar os números, por exemplo, de uma Loto. Nem a inteligência artificial vai acertar. Sim. Nem a previsão do tempo é 100% fidedigna. Então, por que o tarô tem que ser 100% fidedigno? Até uma consulta com um médico, se tu vai consultar com o médico, muitas vezes ele vai no erro e no acerto para ele encontrar o remédio certo para o seu problema. Certo, né? Muito bem, perfeito. Bom, qual foi a revelação mais surpreendente que fizeste e com o tempo concretizou? Gratidão, Antônio Ribeiro, também de Brasília. Olha, assim, principalmente para o meu marido, que ele é da área de saúde, então assim, às vezes ele perde um jogo, alguma situação que realmente ele precisa de analisar para saber se aquela situação vai se desenrolar, em que tempo é que vai. Então assim, quando vai se confirmando, eu já tenho o feedback dele, olha, Pronto. Eu falo, nossa, tá vendo? Tá vendo? E também eu gosto muito de jogar tarô com uma amiga minha, que ela é taróloga do Rio de Janeiro, o nome dela é Luna Solis. Mas ela é aposentada, ela tem assim um conhecimento profundo sobre o tarô adivinhatório e ela tem umas teses que ela está desenvolvendo sobre o tarô adivinhatório. Então a gente discute muito o tarô. Que é uma troca riquíssima. E a gente faz sim jogo para saber quando é que a pessoa vai morrer, se a pessoa vai morrer, a gente faz. Certo. Mas isso é para estudo nosso. Certo. E aí a gente vê se concretizando. Perfeito. E qual é o nome do seu companheiro? Sandro. Sandro. Recebe o nosso carinho, afeto aqui, o Sandro, a alma gêmea. Sim. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre o tarô terapêutico? Séries Barbosa, lá do Sul. Isso, o tarô terapêutico. Cruz Alta. O tarô terapêutico, ele é muito bom para aquela pessoa que procura, né, que está angustiada, né, que tem as suas questões internas, que ela quer uma resposta, ela quer aquela conversa Sim. com o oráculo, ela quer aquela empatia, ela quer aquela compreensão mais profunda. É aquela pessoa que tá precisando de mais desse momento específico. Ela não quer saber o que vai acontecer a curto, médio ou longo prazo. Ela quer se entender. Sim. Então, o tarô terapêutico, aliás, o tarô ele tem um efeito terapêutico, né? Por quê? Tem muito uma discussão que os psicólogos detestam quando você fala assim, que o tarô é terapêutico. Porque terapêutico é o trabalho dele. Né, uma troca, mas aí eles são escuta. especialistas, né? Eles têm todo um protocolo para fazer aquele atendimento. Na área deles, né? Na área deles. Então a gente sempre tem esse cuidado de falar que o tarô ele tem um efeito terapêutico. Ele não é terapia. Ele tem o efeito, igual uma conversa. Mas o próprio Freud já mencionava que as pessoas estão doentes porque não falam. Sim, e aquele espaço de falar. Sim. Mas aí acaba tendo o quê? Um efeito terapêutico. Sim, não foi uma exatamente. terapia. Muito bem. Bom, como que o jogo faz as revelações e de onde vêm as respostas? Dos espíritos ou da energia universal? Ana Iris, de Brasília. Gratidão, Ana. Hoje a gente fala muito da biblioteca kártica, né? Que tem toda a história da sua vida. Então, quando a gente abre o tarô, o computador universal. O computador universal. A gente abre o seu campo acásticos. energético. Sim. E por algum motivo, aquele momento que a gente embaralha, que você escolhe as cartas te respondem e você fica, meu Deus, você está falando tudo. Como é que você sabe tanto sobre a minha vida? Pois. Por quê? Porque a gente abre essa biblioteca. Acessa, né? A gente acessa ela. Mas também pode ter alguma livro. entidade auxiliando também, pode ser? Pode também? ser se eu estiver utilizando. E eu Sim. falo, se eu Sim. estiver utilizando mediunicamente, Se eu você falo. perceber que está tendo uma ajuda... Isso, mas geralmente eu tento sempre aliar a questão da técnica e do estudo. Sim, estudo. Agora sim, eu lembro que você falou certa vez que quando você atende, você entra no campo mórfico da pessoa, durante aqueles, fica uns 2, 3 dias envolvido na energia da pessoa. Como é que é isso? Fica. É esse campo vibracional. Eu fico com aquela história, aquele jogo, todinho conversando comigo. Certo. E às vezes eu tenho insights daquele jogo, que eu fico vendo o arcano conversando com o outro, aí eu fico vendo a situação, o que está favorável, o que tá... Aí eu fico, meu Deus, aí eu vou e ligo.
Marcos, ele tem mais isso, isso e Sim, isso. sim, O sim. jogo está me mostrando mais isso, isso e isso. Porque o jogo de tarô ele tem diversas camadas. Sim. E a gente não tem, às vezes, uma leitura de 1 hora ou de meia hora. A gente, às Tudo vezes, resumido, não tem como. Não tem, a gente faz aquele momento, mas engraçado. Se você falar assim, monta... Quando eu tô com esse jogo, 1 semana ou 2 semanas ainda vibrando... quais foram as cartas que saíram para mim? Eu sei dizer certinho, porque é uma tradução. Você está traduzindo aquelas Sim. imagens para a pessoa. Sim, sim. E é incrível. Se eu colocar de novo, eu vou dizer a mesma coisa. Olha só, eu achei muito interessante quando você mencionou que hoje, né, a relação sua, vamos dizer assim, dentro do atendimento consulente e tudo, você trabalha como troca de energias. Então a Dona Coruja ficou muito interessada de você abrir o jogo para a Dona Coruja, né? E como é que essa troca de energia, né? Você não tem uma visão meramente mercadológica, porque assim, pelo que eu percebi, é que a Dona Coruja me falou, Dona Coruja conta tudo, ela conta tudo, né? Você atende uma pessoa e aí a pessoa faz algo para fazer essa troca de energia, doa uma cesta básica, faz algum trabalho... Geralmente doa ração para os gatos, uma ração para os gatos, escola, como você sim. tem atendimento aos seus animais abandonados sim, e tudo. Faço ajuda. Então é uma troca de energia mesmo, Sim, né? porque tem que ter valor. Ah, entendi. Não é meramente o metal. Não, tem que ter um valor para você. Valor de trabalho. Tem que ter um valor para você. Sim, sim, sim. Eu me despendi de algo para me ter, Sim. né, receber Sim. essa consulta E como não tem esse um viés meramente mercadológico, como é que você faz, enquanto profissional estudiosa dos oráculos, a sua agenda? É 2, 3 pessoas por semana? Porque com o programa Prosendo Marcos Terra, você falando aqui na mídia, com certeza muitas pessoas vão te procurar. Como é que você organiza a sua agenda? É engraçado, né? A minha agenda é muito... Quando a pessoa me procura, realmente... eu fico boba, porque eu fico, gente, é uma situação que ela realmente está precisando. Não é uma brincadeira, não é um assunto qualquer, é algo profundo, é algo que a pessoa realmente está precisando de uma resposta. Né? Eu teve umas consultas agora que um amigo meu, ele tinha 1 ano tentando, faz uma consulta. Eu falei, você está mais por curiosidade. Aí de repente ele falou assim, ela me ligou, Del, e realmente estou precisando. Por quê? Porque eu estou fazendo uma mudança profissional. Eu passei num concurso, eu tenho vários CNPJs, eu preciso saber o que eu faço. Direcionamento, quais né? são os o que eu faço agora, nesse momento. Eu quero saber quando é que eu vou ser chamado. E aí a gente fez uma mandala astrológica, e dessa mandala eu tirei jogos auxiliares para a gente ver cada tema que era interessante para ele. E para ele foi esclarecido muita coisa. Então, a partir daí, ele tomou algumas decisões que ele estava na dúvida. Na dúvida, né? Tanto que quando a pessoa faz uma mandala, não precisa você falar da sua vida toda para mim. Não precisa. Você faz uma mandala. E então, a mandala vai gritar para mim quais são os nós. Os pontos principais. Os pontos principais. Aí, desses pontos, aí eu falo para a pessoa. Aí fala, nossa, então vamos ver esse ponto, vamos analisar esse aqui. E fica assim. Eu tenho a percepção que depois dessa entrevista, as pessoas vão entrar em contato contigo de outros estados. Porque como é que funciona? Aqui em Brasília você fala, olha, pode dar contribuição para comprar o alimento para os animais abandonados e assim por diante. Uma pessoa de outro estado, né, que vai entrar em contato contigo, porque está teu contato aqui no programa e tudo, o que ela pode fazer que compensa essa troca, né, de energia? E que ela mande foto, você vai atrás depois, se a pessoa manda foto de algo que ela fez para essa troca de energia? Não, geralmente, por exemplo, quando é uma pessoa assim, desse jeito, de um lugar, de um outro estado, a gente tem, por exemplo, o Oráculo de Assis, que ele atende os animais do mundo todo, de Portugal, do Oráculo Rio de Janeiro. Assis? É o Oráculo de Assis, que ajuda os cachorrinhos e os animais abandonados. Que lindo. Até do mundo todo. Aí a pessoa faz um Pix, por exemplo, de R$15, de R$20. Sim, e aí, sim, por exemplo, para o Oráculo de Assis. Sim, perfeito. E é feito. Manda um comprovante para você que fez a doação. E é feito. É uma troca de energia. É, só você isso. Você é graduada em que área? Eu sou professora. Mas em que área? Na área de pedagogia. Pedagogia, então pedagoga. Pedagoga. Bom, chegou a hora da pergunta, do olho do furacão. Bora pedir para Dona Coruja, solte, Dona Coruja, a pergunta, o olho do furacão. Ei, Dona Coruja tá vindo com tudo. Agora, nua e crua, como diz a história, né? Bem nosso amigo, o dramaturgo,
Nelson Rodrigues, né? Aham. Isso. Nua e crua. Como foi, assim, agora é você como consulente, uma experiência sua, que alguém, uma profissional te atendeu, ou um profissional, que foi assim, pá! Me conta uma experiência sua. Foi maravilhosa. Por É. exemplo, a dica que eu dei para todo mundo é a dica que eu sigo também. Tô precisando de uma consulta de tarô. Tem que ser eu quero uma consulta para me saber quando é que vai ser a minha aposentadoria, que foi o meu caso. Eu estava muito enrolada, era época de pandemia, e eu estava mexendo com o processo, e aí a coisa não desenrolava. Eu falava, Sandra, mas quando é que isso sai? Quando é que isso sai? Aí eu falei, já sei. Eu acompanho um tarólogo de muitos anos, e ele é tarô, ele faz o tarô, ele lê baralho cigano também, na abordagem adivinhatória. Certo. Aí eu falei com ele, e a consulta dele não é tão barata. Porque é raro, né? E quanto mais assertivo é esse cartomante ou esse tarólogo, mais pessoas procuram. Mais a agenda dele é cheia, mais valor, né? É a consulta dele. E aí a gente marcou, e aí eu perguntei, e aí ele falou, por exemplo, ele fez uma mesa real, e na mesa real falou muitas coisas. Ele falou muitas coisas sobre minha vida, mas se você perguntar, e o que foi que ele falou então, muitas coisas? Eu falei, eu só foquei numa coisa. Quando é que eu ia sair a minha aposentadoria? Que era o seu foco central. Era o meu foco central. Aí ele falou, olha, e essa pergunta ele respondeu, ele falou, olha, até fevereiro sai a sua aposentadoria. E saiu. E saiu. Maravilha. Isso acalmou meu coração, eu me senti tranquila. Tirou a ansiedade. Tirou toda a ansiedade. Eu falei, então vai ser nesse período. Então, assim, ficou tranquilo. Então, saiu da sala de aula. Tirou um peso. A consulta o mérito dele. que você tem, quantos anos trabalhando como educadora, como 28 pedagoga. anos. Então, agora só namorando, passeando e dando consulta. Estudando. O estudo é contínuo, não é isso? Eu estudo aqui, olha que maravilha. Qual é o conselho que... Olha aí os livros aí, ó. Trouxe Qual é o 2. conselho que você dá, e pode até falar sobre os livros, para quem busca o estudo dos oráculos? Olha, estudem Ney Naif e estudem Kelma Mazieiro. Eu te dou de referência esses dois. São 2 livros de referência. São os dois maiores tarólogos Vamos colocar depois do Brasil. lá embaixo lá do vídeo, né? O nome do livro, a gente coloca depois o nome do livro e tudo. Olha, só agradecer de coração pela sua contribuição, que continue auxiliando tantas pessoas que precisam, né? Eu gosto. E aqui um carinho da Dona Coruja, né? Dona Ai, Coruja, que bom, ela é obrigada. cheia de amorosidade, adora dar mimo, receba um carinho do programa Prosendo com Marcos Terra. Obrigada, Que você possa continuar sempre essa pessoa maravilhosa, alegre. eu Conversar sou. contigo é um refrigério, Você né? gostou, amado? Com certeza. Gente, olha que gracinha. Olha aí a canequinha do Prosendo com Marcos Terra. E cheio de guloseimas Cheia veganas. de docinhos, né? Obrigada, Marcos. Vamos brindar pra gente fechar a nossa Vamos. entrevista. E se prepare que vai ter muita gente procurando, viu? Eu gosto de ajudar. Sim. Tá. Tem uma. Você falou de São Francisco de Assis, lá do local que trabalha com animais. Oráculo de Assis. Oráculo de Assis, Que é da quem dirige esse movimento, por exemplo, é a Tânia Durão. Ela é cartomante do baralho cigano. Brasileira? É brasileira do Rio. Poxa, que legal, que lindo. Eu não conhecia essa instituição. É. O Oráculo de Assis. Então, assim, falando de São Francisco, como fala, é mais prazeroso doar do que receber. Sim, Bom, sim. vamos brindar. Gratidão. Obrigada, gratidão. E vamos que vamos. Oh yeah! E vamos que vamos.